Mas já ligou, pode fechar a porta, tá bom, meu filho? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Boa noite, dona Zilda. Bem-vinda, minha irmã. Quem mais está chegando aí? Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente Hoje é o meu. Boa noite, Márcia Aguiar. Bem-vinda, minha irmã. Como vai? Tudo bem? o amor só conhece canções que falavam de Boa noite, Rose. Bem-vinda, minha irmã. Boa noite, dona Dulce. Boa noite, seu Nilson. Boa noite, Naí. Boa noite, seu João Costa. Cristo deu meu seu amor. Boa noite, Fabiola. Bem-vinda. Como vai, Vitória? De paz por aí? Deus abençoe vocês que já chegaram. Daqui a pouquinho estamos começando, hein, gente? Deus quiser. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. O amor? O amor só conhece canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo Falo a todos. Boa noite, Dito. faz, Cristo deu. Boa noite, Vânia. Boa noite, família. Nilson, presbítero Nilson. Isa, Júlia, boa noite. Jesus Cristo mudou. Dito e Abarci, né? O casal 20. Deus abençoe. Jesus Cristo mudou. Fica mais pra cá, pode chegar um pouquinho mais pra cá, mano. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Mais um? Mais um que a gente tem tempo aqui. Bom, eu acho, né? Vamos àquele que nós estamos aprendendo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Vamos lá? Ele não tinha qualquer beleza Boa noite, presbítero Nilson. Tio Nilson. Nada havia em sua aparência para o Boa noite, Sulamita. Como vai, minha irmã? Tão distante. Tudo bem por aí? mais rejeitado. Bom ter você com a gente, tá? Dentre os homens, ainda assim carregou nossa cruz. Valdir, boa noite, Valdir, Roseli. Boa noite, casal. Quase lá, hein? Quase lá. E a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso mais rejeitado dentre os homens, mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos transpôs, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregando aos bravos, derramou sua vida até a morte, provando a vida amarga pra nos dar essa doce graça e nos fazer viver. Ângela, boa noite, presbítero Osmar. Amor, tá faltando aqui a graça aqui, ó. Doce, aí eu É que eu já memorizei. Aí engoli a graça. Boa noite, Ângela, Síndila, presbítero Osmar, Carro, seu Bonora, seu Vai ser Bonora, dona Elô. Bonora, dona Elô. Boa noite, seu Bonora. Espero que esteja me ouvindo muito bem, ouvindo bem, tá? Se estiver ouvindo bem, mas bem mesmo, pede pro Carlos colocar aí, estou ouvindo bem. Sidoca, boa noite, minha irmã, como vai? Que fica fazendo vontade na gente, colocando foto de pãezinhos deliciosos. Vai mandar uns 6 aqui para casa. Não, que nós Um estamos pra de cada um. dieta. Vamos lá, então mais um. Salvador maravilhoso, esse é o nosso Deus maravilhoso, que tomou todas as nossas dores e sem merecer morreu por nós. Boa noite, Marilyn Itanhaém. Bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro,
boa noite, seja bem-vinda. Tem mais alguém com você aí? Rose, só falar que aí eu cumprimento todo mundo que estiver do outro lado, tá bom? Pessoal, vamos começar. Aqui no meu tablet são 7h35. Então eu espero que vocês sejam firmes. Elaine, boa noite. Pacientes e caminhem conosco até as 8h40 no máximo, que é a previsão nossa aqui, viu, gente? Então, fica com a sua Bíblia aí, seu novo cântico, seu inário, para você participar ativamente de tudo que nós vamos fazer, tá bom? Confortavelmente, tranquilamente, não se preocupe com a hora, a não ser que você tenha algum compromisso urgente, né? Porque nesse momento, o seu compromisso e o meu é estudar a palavra de Deus, ok? Então nós vamos falar com Deus neste momento. Amor, faz uma oração, por favor. Querido Deus, graças nós te damos, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai amado, do que nós fizemos durante este dia. Obrigada por nos livrar, nos guardar, nos dar saúde, Senhor, para realizarmos tantas atividades. E obrigada por esta hora onde nós estamos juntos aqui para ouvir a Tua palavra, para louvar ao Senhor, falar contigo. E nós rogamos que o Senhor nos abençoe, falando aos nossos corações, tirando dos nossos corações tudo aquilo que, ó Deus, possa impedir o crescimento, o conhecimento na Tua palavra, Senhor. Usa a nossa vida para o Teu louvor, edifica a vida de cada um. Obrigada por aqueles que estão acompanhando, ó Deus, esse estudo conosco. Abençoe suas vidas, suas famílias, ajudando-os, ó Pai, em todas as suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. 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 Amor, eu vou ligar aqui o ventilador. Dá para cantar um cântico aí? Claro. Antes do texto. Só de ouvir Tua voz, de sentir o Teu amor, os meus medos se vão, minha dor, o meu sofrer, pois de paz Tu inundas o meu ser. Jesus, que doce nome. Muito bem, eu vou perguntar a vocês se vocês estão lembrados de qual é o estudo que nós estamos desenvolvendo nas últimas semanas. Noel, boa noite. Dá uma força para esse povo aí, Vânia, Sandra, Noel, vocês que têm a cabeça boa.
Então, Falar em com Libras, seus ó. 20 e poucos anos de idade, me ajudem aí, porque eu é que estou aqui com o Tico e o Teco, como eu disse na terça-feira, trocando supermercado por igreja. Então, falem para mim, onde nós estamos estudando? Ah, tá. Onde nós estamos estudando, não é aqui em casa não, aqui em casa também. Qual é o texto que nós estamos estudando? Ninguém? Ninguém? Aí? Aí Ninguém porque aqui? chega atrasado, até eles Então, vão aqui o responder, já feedback, tá no começo do estudo. Até chegar esse feedback aí, eu já abri lá, não é? Aqui, ó. Ah, deixa eu colocar aqui. Eu vou abrindo aqui. Lídia, boa noite. Presbítero Garmes, boa noite. Estamos estudando sobre a oração. Mas eu pedi o texto. Mas tá valendo. Eu pedi o texto, mas foi boa lembrança. Estamos falando sobre a oração do Senhor e a Vânia ganha quase 10, né? Faltou só uma partezinha da resposta. Que está registrado em Mateus, oração Tem que dominical. digitar aí pra você abrir a sala de vídeo? Então tá bom. Então eu digito aqui enquanto minha esposa Quer me dar aqui? abre lá, que aqui tá complicado para abrir, para digitar. Mateus 6, De 9 9 a 13. a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Vamos lá, meu amor, leia por favor. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13 diz assim, dá pra gente falar até de cor, né? Dá. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, agora a Vânia pôs ali. Obrigado, Vânia, por me ajudar aí. Isso. Enquanto eu estou abrindo a tela certa, porque eu estava na Se tela. eu digitar aqui, entra na sala de vídeo, os comentários aí, né? Adão também arranjou uma desculpa. E eu mas agradeço a todos que estão, os meus amigos também. Sejam bem-vindos à nossa sala de vídeo. O Adão também tentou justificar, né? Mas vocês sabem no que deu, né? Ó, não era para começar assim não, sabe, gente? Esse aí a gente ia ler mais na frente, porque eu estava com a tela trocada. Isso, porque tá faltando uma coisa. Está faltando o versículo da semana. Agora, já que a Vânia acertou aí no texto, agora Ela sobrou também vai acertar. Presbítero Osmar, sobrou a Ângela, sobrou o Noel, sobrou a Lídia, Presbítero Nilson. Gabs, o tio Nilson, sobrou a Sidoca. Então, gente, versículo da semana. Ganha 10 quem colocar aqui antes de mim, porque eu não lembro. Né? Provérbios. Agora que minha Bíblia tá aberta, Não, eu nem até... tinha. Não, tinha. Tá bom. Eu não tinha olhado, eu prometo, não tinha olhado. Boa noite, Paulo Mansano e Selma. Felipe Tiago. Boa noite, família. Amados, vamos lá então no nosso versículo da semana. Volto a falar, né, a dizer novamente, se você nunca leu este livro, não vou falar do capítulo, vou falar do livro, leia, deixa na cabeceira da sua cama antes de dormir, dá uma lida em um capítulo por dia. Na cabeceira da cama, né? a pessoa não vai dormir. Então, deixa um lugar de fácil acesso, quando você senta, um lugar tranquilo, porque também não adianta ficar lendo com um cachorro em cima de você, com as crianças perguntando, mãe, ô mãe, ô mãe. Não que seja assim aqui em casa. O pai também. Né? Não, aqui em casa o mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe quase não aparece, entendeu? Quase. E o cachorro também em cima, né? Que às vezes a gente até trupica na cachorra. Mas então... O cachorro que quase não gosta de mim. A cachorra. Pois é, por isso tem que ser assim, um lugar calmo. Então, normalmente o nosso quarto é um lugar tranquilo, né? Um lugar que você fala, pronto. Tio Nilson. Nota 10, Provérbio 16, 20, olha lá. Isso, Você certinho. colou em algum lugar. Você colou em algum lugar. Então leia este livro, tá? É um livro lindo demais e a gente não se cansa de ler. E aí você emenda Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Já emenda aí os 3 já, ok? Então, Provérbios, capítulo 16, o versículo 20. Então, essa semana vamos nos ater neste versículo, tá? E no domingo nós leremos, então, o capítulo todo o capítulo 16, tá? Vamos falar juntos, então? Provérbio 16, 20 diz: o que atenta para o ensino acha o bem,
e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, duas coisas. O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, este é feliz. Vamos falar juntos? O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20. Que estejamos sempre aí dispostos a aprender, né? Nos atentando aí para aprender tanta coisa a respeito de Deus, para sermos bem-aventurados, mais do que felizes. Muito bem, pessoal. Vamos tentar gravar aí até domingo, né? Provérbios 16, 20. Agora vamos cantar o hino do Novo Cântico. 67, Coração Quebrantado. Muito conhecido. Alguns nem precisam da letra, né? Porque ele é muito conhecido mesmo. Sonda, meu Deus, tem a ver com o estudo de hoje. Sonda, meu Deus, deixa eu ver o tom aqui. Em dó. Tá melhor. Vamos lá? Sonda, meu Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, e até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim seguindo a lei. O teu poder, as bênçãos, seu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Isso aí, gente. A Ângela manda aqui, Márcia, amor meu, o amor é meu. Diz aqui que a Júlia manda beijos pra você. Tá bom? Beijo, Julinha linda. A princesa. A Julinha da tia. netinha. Tô com saudade. Então, agora que o texto já foi lido, vamos direto para a introdução, né? Como vocês já têm acompanhado, meus irmãos, estamos chegando ao final de uma pequena série de estudos, já quase no finalzinho, porque é o final da oração, né? Essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Por falar em oração, vamos orar pelo estudo, né? Que é Deus que nos abençoe, embora Eu já orei, mas a Márcia tenha orado lá atrás, é que depois, normalmente depois de lido o texto, é de praxe fazer uma oração pedindo a iluminação do Senhor para o que nós vamos falar. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração, começando aqui por nós, a minha vida, a vida da Márcia e todos os que acompanham os seus lares neste momento. Que seja uma palavra edificante, seja uma palavra fortalecedora para a honra e glória do teu nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Até aqui nós já vimos alguns pontos dos quais eu destaco os seguintes.
Estou sempre relembrando, viu? Que todas as orações devem ser feitas somente a Deus. A Deus. Se não é um filho de Deus, não naquele sentido geral, mas por adoção em Cristo, então esse ensino não é aplicável. O que Jesus está ensinando aí não é para o mundo todo. Por isso ele está dizendo, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está nos céus, tal. Muito bem. Os filhos de Deus vivem para mostrar ao mundo a sua glória e devem orar para que seja desta maneira. Viver, mas também de tal maneira. Eles pedem que a vontade de Deus, continuamente desobedecida no mundo, seja feita aqui como ela é feita nos céus. Eles também rogam pelo seu sustento diário e confiam na sustentação de Deus. Não revisei o texto, estou revisando enquanto... Habilitar a edição. Não revisei o texto, estou revisando enquanto falo com vocês. Olha que legal. Então, chegar lá embaixo. Confiam na providência de Deus. Isso, né? Tá aqui, ó. Pão nosso de cada dia. Então, é porque eu tirei o não aqui, né? Ô, meu pai. O negócio hoje aqui não tá bonito não, gente. Vão orando aí por mim, ó. Eu fechei o arquivo. Aí, aqui, abre ele aqui. Não é esse não, mas esse aqui é da reunião de oração. Não, é o outro. Esse aqui eu tenho que fechar. Ô povo meu, tenha paciência comigo. Então, recapitulando. A oração somente a Deus. A Deus. Pai nosso, né? Já está aqui aberto, mas exatamente. Uma maneira, o pão nosso de cada dia, então nós confiamos no nosso Deus, que Ele há de nos suprir, nos suster em todas as coisas. Por isso que a gente não fica orando e abençoa para que o mês que vem eu tenha o alimento, né? Uma maneira de mostrar a nossa dependência e a nossa confiança também, né? A nossa confiança genuína em Deus que tem cuidado. E pedir também que a vontade de Deus, já falei, né? Seja feita no continuamente desobedecida no mundo, seja feita aqui como ela é feita nos céus. Eles rogam também, aqui que eu ia corrigir e apagou tudo, eles rogam também pelo sustento diário e confiam na sustentação de Deus. Perdão aí, povo, viu? Bom, em sexto lugar, nós já vimos também que eles sabem que são pecadores e precisam do perdão de Deus, né? Do mesmo modo como perdoam os seus devedores. Hoje, vamos caminhar mais um pouco, quase finalizando o nosso estudo, texto aqui, enfatizando o versículo 13, onde nós lemos, e não nos deixes cair em tentação. Deixa o povo abrir lá para ler com a gente lá, ó. Mateus 6, Abriu 13. a sua Bíblia aí, para você poder nos acompanhar? Vamos ler juntos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o versículo 13, mas tem uma outra parte ainda, né? Vamos lá. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos refletir hoje, então, sobre a primeira parte desse texto aí. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o primeiro ponto é esse. Não nos deixes cair em tentação. Os filhos de Deus são submetidos a testes, tentações ou provações desde que há mundo, né? O homem, né? Toda a humanidade tem sido submetida. Nós não precisamos lembrar aqui da experiência que os nossos primeiros pais viveram lá no Éden, né? E que levou toda a raça humana a um estado de condenação eterna. Por quê? Infelizmente, o teste a que eles foram submetidos, eles não passaram nesse teste aí, né? Agora, um segundo ponto aqui dentro deste tópico, eu gostaria de deixar aqui para alguns de vocês que ainda não ouviram, que não sabem, o seguinte: vocábulo, tentação, pode ser tranquilamente traduzido por provação. Eu já falei isso na igreja, em vários outros lugares tenho dito, porque é assim no grego. A mesma palavra traduzida por tentação é também traduzida por provação. E provação é o ensino primário, é o primeiro item que vem no texto aí. Não nos conduzas à provação, não nos deixeis cair, né?
Mas nós vamos detalhar melhor isso aqui. Lembre-se que nós estamos trabalhando dentro de um contexto que envolve a relação entre pai e filhos. Lembre-se ainda das palavras que estão registradas em Tiago 1, 13 a 15. Aí eu vou pedir a Márcia para ler, por favor. Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muito bem. Amor, você pode chegar mais um pouquinho para perto de mim, tá? Isso, obrigado. De nada. Então, o que está dizendo, o Tiago está dizendo é que Deus não tenta ninguém. O tentador é outro, não é? O tentador é o inimigo, Satanás, não é? Então Deus prova, é diferente. É uma ação direta de Deus provar. A ação direta do inimigo é tentar, porque os objetivos são outros, eu vou falar sobre isso aqui. Então é muito natural que nós pensemos no inimigo quando o assunto é tentação, acabei de falar, não é? Entretanto, é importante considerar que ele não é o único elemento em condições ou em situações assim, de tentação não, e mesmo de provação. Embora Satanás estava lá no Éden, ou estivesse no Éden, também haviam lá as circunstâncias. Lembrem que Deus falou para Adão, falou para Eva, toda árvore do jardim, todo fruto, né, toda árvore comerás, mas aquela que está lá no meio, não. Então, a situação também é um elemento que faz parte de uma tentação. Contexto. Vamos falar um pouco mais ainda também adiante. Outro detalhe. A capacidade humana de se dominar. Adão e Eva tinham esse fator a seu favor. Eles eram perfeitos. Então, antes de serem tentados, eles reuniam condições para se dominar. Era uma coisa que Deus havia posto neles no seu estado de perfeição. Eles podiam decidir permanecer assim, é o que é chamado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tanta gente defende e não sabe o que significa. O livre-arbítrio é esse daí. Eles estavam perfeitos, eles eram perfeitos e podiam decidir pecar, desobedecer a Deus ou não. Diferente de nós. Nós não temos essa liberdade de falar, hoje acordei, mas eu não vou cometer nenhum pecado. Quem pode falar isso? Ninguém. Portanto, livre-arbítrio é um engano. É engano. Uma linha doutrinária teológica arminiana defende que o homem tem livre-arbítrio. Não tem nada a ver com a ideia bíblica de livre-arbítrio. Então, na nossa igreja já falamos que a expressão adequada é livre agência, que me permite tomar decisões. Certas, erradas, não é? Um monte delas. Porque, de algum modo, todo ser humano é livre dentro deste âmbito aí, no que diz respeito a tomar decisões. Então, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio, porque eles eram perfeitos. Mas o que eles fizeram? Dentro daquelas circunstâncias todas favoráveis para não pecar, não cair em tentação, eles, entretanto, caíram. Além das circunstâncias, além da capacidade de Adão e Eva permanecerem como estavam e dominar o desejo de comer aquele fruto lá, havia também, sobretudo, a pessoa de Deus no controle deste processo de teste a que eles foram submetidos. No nosso caso, meus irmãos, exclui-se aí apenas aquela capacidade humana que havia, porque nós já não estamos no mesmo estado de perfeição que eles. Não estamos. A Bíblia diz que todos nós nascemos escravizados pelo pecado. Escravidão e liberdade não combinam, são antagônicos, né? Antagônicas, né? Escravidão e pecado. Antagônicos, né? Boa noite, Georgina, Lemuel, família. Boa noite, casal. Sejam bem-vindos lá de Governador Valadares, Minas. Entrou também o Abimael lá de Santa Amaro. Abimael, Santo Amaro, bem-vindo. Abimael, esposa. Quem mais? A Débora Alves, a Márcia Martins, Viviane Isso. Silvestre. Quem está lá na sala da minha esposa eu não vejo aqui. Sejam bem-vindos. Aqui Perdão. eu não consigo acompanhar aqui, estou lendo os textos, mas sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Pois não. Como eu estava dizendo, então Adão e Eva
foram criados em estado de perfeição, dotados do livre arbítrio. Nós nascemos em estado de escravidão, dotados de livre agência. Agência. Não confundam essas coisas. Eu não tenho poder para, antes de levantar da cama, falar assim: hoje eu não vou cometer um pecado contra Deus. Ninguém tem esse poder. Porque nós nascemos com essa natureza inclinada para o pecado. E isto não é livre-arbítrio, gente. Cuidado com o sentido bíblico deste termo. Muita gente fala, mas é uma confusão que se faz muito grande. Livre agência é a expressão teológica que existe para explicar a liberdade que nós temos para tomar decisões, para fazer escolhas, enfim, não é? Mas, vejam só, em um primeiro momento, aqui no nosso caso, já nascidos nessa condição, o grande destaque continua sendo a pessoa de Deus, que é fundamental no momento da tentação ou no momento da provação. Lembrem-se do texto que está lá em 1 Coríntios 10, 13, amor. Leia, por favor. Boa noite, Laís. Bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe, viu? 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A palavra tentação aí também é melhor traduzida por provação, aí também nesse texto. E observem que Deus, o texto coloca Deus com proeminência. Não vos sobreveio provação que não fosse comum a todos os homens. Mas Deus é fiel. Não permitirá, coisas que Deus faz no meio da provação, não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, olha a sustentação, que beleza. Juntamente com a provação, proverá o livramento para que a possais suportar. Então o texto mostra que Deus é o protagonista. Última análise, Deus sempre é, não é? Mostra que Deus é quem nos submete às provações. Ele nos submete. Para provar, para aprovar, é preciso provar. Seu objetivo é contrário ao do nosso inimigo, o que nós vamos ver um pouco mais adiante. Agora então, desprovidos nós todos da perfeição de Adão, os elementos que compõem esse contexto de tentação e provação, o nosso agora, são os seguintes. A nossa natureza decaída, ela contribui muito com os nossos desejos. Nós temos muitos desejos pecaminosos e a gente tem que ficar esperto com eles. A nossa inclinação para o pecado. Quem consegue dominar os pensamentos? Quem consegue dominar as palavras? Não é Satanás falando. Não é outra pessoa falando por mim. Sou eu. É a minha velha natureza. Ela pode me induzir ao erro. Eu sou tentado e agora eu tenho um inimigo a mais, que Adão não tinha, que é a minha velha natureza. Esse é o primeiro elemento, e terrível elemento, porque somos nós mesmos, né? Nós somos os nossos próprios adversários em termos de tentação. O inimigo, arqui-inimigo de Deus, esse é terrível, esse é terrível. Terceiro, as circunstâncias. Se nós, veja só, você pode somar os seus desejos com as circunstâncias. Quem deseja andar em má companhia e faz e leva isso a efeito, então são dois elementos que estão se unindo para levar uma pessoa a cair em tentação. Então, circunstâncias e pessoas. Então, são 4 elementos que eu enumerei. A nossa velha natureza, o inimigo, as circunstâncias e as pessoas. No entanto, o Senhor Deus permanece conduzindo tudo. Do mesmo modo, meus irmãos, como Adão foi submetido a um grande teste, Jesus também foi. Vamos ver lá em Mateus 4, 1. O que é que diz aí, amor? Bem pertinho do texto. Bem conhecido. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muito bem. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então, Adão foi posto no jardim para ser testado.
Jesus foi levado ao deserto para ser testado. Só que aqui nós temos uma diferença muito grande, claro. Se o primeiro Adão falhou na ocasião em que foi tentado, o segundo Adão, na pessoa de Jesus, corrigiu esse erro, vencendo a tentação e garantindo a possibilidade de todo cristão, isso é muito importante. Jesus não só venceu, como garantiu a possibilidade dos cristãos vencerem também. Vamos ver essa vitória de Jesus lá em Romanos, na verdade essa comparação, né? Jesus e o primeiro Adão. Romanos 5, 17 a 19. João Carlos, boa noite, meu querido. Santo Amaro também, Santo Amaro bem representado. Se bem que o Abimael não sei se está lá em Santo Amaro ainda. Né, Romanos capítulo 5. Versículo 17, 18 e 19, tá? Diz assim, ó. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Se tornaram, né? Se tornarão. Tornarão? Ok. Futuro. Tornarão. Desculpa, amor, eu esqueço que você é professora. Mas gente, erro também. Ó, Acontece. Vejam que coisa maravilhosa. Primeiro Adão desobedeceu e condenou todo mundo. Todas as gerações, do mundo todo. Segundo Adão, representado em Jesus, obedeceu 100% e garantiu não apenas a sua obediência, a sua vitória particular frente ao inimigo, como garantiu também a justificação para os demais, os que viriam depois dele, os de antes, de durante e de depois, porque a obra de Jesus é válida tanto para os que vieram antes dele, quanto para aqueles que viveram no seu período, quanto para os que vieram também depois. Então, diante das inevitáveis tentações e provações que sobreviriam, na verdade, aos filhos de Deus, Jesus os ensina a rogar ao Pai que não os deixes cair em tentação ou na provação. Então, considerando que nenhum de nós está livre de ser provado, é preciso, meus irmãos, incluir esta indispensável petição nas nossas orações. Deus está no controle. Tem uma turma aqui na Igreja Aliança que gosta de usar a expressão bonita, é verdade, Deus está no controle. Deus dirige e controla tudo e todos. Isso é ser Deus. Se não fosse Deus, então haveria exceções. Deus controla uma parte, aquilo que a gente entende, não é? Aquilo que a gente não entende, a gente prefere livrar Deus. Deus não precisa ser livre de nada, ele é Deus. Então ele domina sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Nada fica de fora. Porque isso é ser Deus. Em último lugar, nesse tópico aqui, o primeiro, de 2, note ainda que a petição segue o mesmo padrão dos outros que estão aí na oração. Ou seja, em nenhum momento nós somos ensinados a orar na primeira pessoa. Os pronomes utilizados aqui são sempre assim, olha, Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Né? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, nós não somos ensinados a pensar egoisticamente, não. Precisamos interceder também uns pelos outros, a fim de que nós, você, eu, minha esposa, cada um de nós, não caia em tentação. Isso nos leva ao segundo ponto, né? Cair em tentação, que tem a ver com mais livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Como eu disse anteriormente, obrigado a Márcia, tá ajudando aí também nos textos. Muito obrigado, viu? Livra-nos do mal. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, se de um lado a intenção do inimigo que é destruir por meio das tentações, de um lado, né, não é se não, vou tirar o se aqui, tá? De um lado a intenção do inimigo
é destruir por meio das tentações. Leia lá, por favor, amor. 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pode ler de novo, por favor? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como ele faz isso, gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente cresce num contexto tão fantasioso que quando alguém pensa em diabo, pensa logo num bicho feio, né? Soltando fogo pela boca. Pensa num filme de terror. Uhum. Né? Aquele rabo bifurcado, né? Com um tridente na mão. Olha, ele lá no Éden apareceu em forma de uma serpente, tá? Uma serpente. Mas até aí não havia pecado. Por que Adão e Eva sairiam correndo de uma serpente? Não havia motivo. Não havia medo. Não era uma serpente venenosa, né? Não era algo que... Não havia medo, estava tudo em paz, era perfeito, estava tudo bem. Então, por que hoje Satanás vai aparecer para alguém cuspindo fogo pela boca, assustando meia-noite, no meio da rua, não tem ninguém, só tem você? Aí ele aparece dando aquela gargalhada infernal, né? E vim te buscar, sem bronca. Aquela coisa de filme de terror. A gente cresce nesse ambiente fantasioso. Na verdade, se ele quer destruir alguém, ele vai usar boas estratégias. Primeira delas, se tornando amigo de alguém. É a melhor maneira de destruir a vida de uma pessoa. Torne-se amigo dela, na intenção de destruí-la. Porque se você chegar armado e apontar, essa pessoa vai sair correndo, vai fugir. Né? Se chegar nervoso, xingando, a pessoa também vai, ou ela vai enfrentar. Né? Pode acontecer também isso aí. O inimigo, ele veio para destruir. Mas não pensem que ele vai usar esta estratégia, não. Ele pode vir usando poder, fama, dinheiro, sexo e muitas outras coisas, como arma, como instrumento, coisas que vêm ao encontro, não de encontro, mas ao encontro dos desejos da velha natureza. Quando ele tentou Jesus no deserto naquilo que Jesus precisava, de alimento. O alimento é fome. Desafiou Jesus em relação a poder. Ele é muito esperto e ao mesmo tempo muito, sei lá, não é? Porque foi tentar Deus, filho de Deus, nunca ia cair, não é? Na verdade, o texto, quando fala, né, ele anda ao nosso derredor, então ele está procurando uma brecha e ele conhece o nosso ponto fraco, né, a nossa fragilidade humana. E ele vai tentar nos atingir por ali, né? E é como nós temos aprendido, né? Deus nos prova para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, para nos fazer crescer. E o inimigo não, é para nossa derrota mesmo, para destruir nossa vida, nossa família e tudo mais. Então, como eu estava dizendo, se por um lado o propósito do inimigo é destruir, por outro, os propósitos de Deus são diametralmente opostos, porque Deus está lidando com seus filhos. Exatamente. Deus está lidando com seus filhos. E neste relacionamento, Deus está, à medida em que nos prova, nos preparando para a vida eterna. Então, longe de destruir, Deus está nos preparando para a vida eterna. Vamos pensar em alguns propósitos desta provação. O primeiro deles, nesta relação pai-filhos, né? Disciplina. Isso está claramente posto em Hebreus 12, 4 a 7. Acompanhem aí, por favor. Hebreus 12, 4 a 7. Diz assim, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Exatamente. Então, disciplina é um aspecto, um dos propósitos da aprovação. Deus está cuidando dos seus filhos e vai discipliná-los, corrigindo-os, para que eles sejam aperfeiçoados, certo? Por outro lado, a realidade do mundo é outra, completamente diferente.
Ainda que o mundo enfrente vários tipos de dificuldades, de problemas, nenhuma dessas dificuldades, nenhum desses problemas pode ser considerado ou considerada como correção que prepara para a eternidade. A Bíblia mostra que estes problemas são o juízo que condena, juízos temporários, que Deus manifesta na história, e são condenatórios. Não é? Então o mundo, Deus não vai colocar todo mundo no reino de Deus. Quem conhece a Bíblia, quem crê em Cristo, sabe que não funciona desta maneira. Então alguém vai ficar de fora, e não é pouca gente. Jesus disse que o caminho é largo. Não é? O caminho é estreito. O caminho estreito que leva aos céus. O caminho é largo que conduz à condenação. Então, muita gente vai ficar de fora. Então, o que está acontecendo com essa turma toda que hoje sofre barbaridade no mundo e causadoras do seu próprio sofrimento, ou causador, toda essa gente causadora do seu próprio sofrimento? O que está acontecendo? Estão sendo aperfeiçoados para a vida eterna? Não. Juízo que condena. Outro propósito da aprovação. Primeiro eu falei disciplinar, segundo, purificar. É como aparar arestas, limpar os ramos, como foi dito por Jesus em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Muito bem. Deixa eu cumprimentar minha tia que acabou de entrar, Maria, lá de Governador Valadares, também em Minas. Muito bem-vinda, saudades de vocês todos aí, viu? Bom, esse texto lido, falando que Jesus, o Pai, na verdade, que Jesus é a videira e nós somos os ramos, disse Jesus, vós sois os ramos. Todo ramo que está ligado a Jesus, o Pai limpa. Então, até que todos os filhos de Deus cheguem à eternidade, muitas coisas precisam ser deixadas e outras tantas precisam ser desenvolvidas. Isso se resume em fazer morrer a natureza terrena, palavras do apóstolo Paulo, e do apóstolo Paulo também, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, isto é aparar arestas, isso é sendo purificado pelo poder do Espírito Santo na vida do cristão. Outro propósito da aprovação, que está incluso na palavra, né? Aprovar. Aprovar. O mesmo texto de Tiago, que fala sobre o resultado de ceder à tentação, também é o que enfatiza o resultado daqueles que suportam a provação. Vejam aí, Tiago 1:12. O que está escrito lá, amor? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Verdadeiramente feliz, que coisa, não é? É aquele que é? Que suporta com perseverança, né? A provação. Verdadeiramente feliz é sofrer provação. Suportar, perseverança. Verdadeiramente feliz, suporta. É claro que sofrimento traz tristeza, traz dor, né? É muita coisa que é desagradável, mas Jesus está dizendo assim, verdadeiramente feliz é quem suporta a provação, né? Então, todos os que esperam ser aprovados diante de Deus precisam estar preparados para serem provados, viu? Não adianta pedir a Deus que nos aprove querendo ficar livre de provação. Isso é impossível, né? Inclusive, eu até lembrei, acho que ontem, hoje, eu não lembro, nem lembro quem postou. Alguém colocou alguma coisa assim sobre pedir paciência para Deus, né? E Deus, ele não dá a paciência no pacote fechado, ele vai dar o quê? A oportunidade, o momento para a gente desenvolver. E alguém comentou alguma coisa assim, então por isso que eu nem peço, né? Porque eu tenho medo disso daí, né? Mas é claro, acho que foi num tom de brincadeira. Mas, faz a gente pensar, né? Então a gente fala, Senhor, me ajude a ser mais paciente. E ele vai nos mostrar, né, momentos ali, né, no trânsito ou em casa, ou alguma, para você ter a oportunidade aí, né, de desenvolver, né? Como uma professora vai lá, explica né, a matéria e a criança tem ali a oportunidade o exercício para depois fazer a prova, né? E ser aprovada, é claro. É verdade. Outro propósito aí, gente, da aprovação, proteger, viu, gente? O amor. Proteger. O pessoal ouviu aí, né? Não ouviu, não. Segredinho nosso. É correção de última hora aqui, gente. Segredinho nosso. Isso está incluso
está incluso nessa parte final da petição, ou seja, mas livra-nos do mal. Nós precisamos de Deus quando nós somos provados e quando somos também tentados. Estes processos podem nos levar ao limite, viu, gente? Nunca além, que é o que nós vimos lá em 1 Coríntios 10, 13, nunca além. Por isso, o auxílio de Deus é fundamental para que nós não sejamos sucumbidos e vencidos diante destas investidas de Satanás e das suas tentações. Então a súplica, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ao contrário do que se ouve exaustivamente hoje em dia através da chamada e teologia da prosperidade, o Filho de Deus pode enfrentar situações como aquelas de Jó. Todo mundo conhece a vida de Jó, sofrimento físico a que Jó foi submetido, sofrimento emocional, psicológico, a perda da família, dos filhos, no caso dele, né? Perda dos filhos, perda dos bens, dentre outros tipos de sofrimento que podem ser acrescentados aqui enquanto nós estivermos no mundo. Agora me ocorreu o que aconteceu essa semana, anteontem eu acho, né? Lá em Beirute. Horrível, triste, trágico, tudo isso é. E eu falei para o grupo da igreja aqui, irmãos, enquanto nós estivermos no mundo, haverá tragédias. Enquanto houver mundo, haverá tragédias. E muitas delas servirão para esses dois propósitos. Juízo de Deus e provação do seu povo. Aí cabe às pessoas pararem e fazerem o que Jesus está mandando fazer. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que aconteceu em Beirute não é um mal terrível? É um mal terrível. Uma tragédia daquela proporção. Claro que outras piores poderão surgir. É um mal que a gente pede a Deus, livra-nos, livra-nos. Não foi provocado por mim, alguém cometeu. Né? E eu acabei sendo vitimado de um contexto, às vezes, maldoso, intencional, e não se sabe exatamente ainda o que ocorreu lá. Mas foi trágico e é uma provação. Ou um juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem, incautos, impenitentes, que se rebelam contra Deus. Deus não deixará, não permitirá que aqueles que são submetidos à provação sejam derrotados ou vencidos pelo mal. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Vou repetir, pessoal, anotar aí. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É isso aí, palavras do apóstolo Paulo. Isso. E é assim, meus irmãos, que nós podemos concluir, dizendo que Jesus está ensinando os discípulos e a nós também, que roguemos, né? Eles que roguem, a nós que roguemos ao Pai, que uma vez submetidos à provação, não sejamos reprovados, nem destruídos pelas investidas do inimigo. Então, concluindo, meus irmãos, vamos aqui àquelas aplicações que geralmente nós fazemos no finalzinho de cada estudo, ok? Em primeiro lugar, todos os seres humanos estão continuamente sendo submetidos a testes, todo ser humano, enfrentando os mais variados tipos de dificuldades. 2. Para uns, esses testes são enviados em caráter de juízo por causa da sua condição de rebeldia, né, diante de Deus. Para outros, entretanto, é uma preparação para a vida que terão com Deus na eternidade, ok? Então, se eu não sei perdoar, eu tenho que aprender. Porque como eu vou viver nos céus com Deus, com o coração duro e insensível? Então Deus vai me ensinar a perdoar. Eu não sei amar, Deus vai me ensinar a amar. O inimigo. Porque sem amor, como eu vou viver na eternidade? Não, Deus vai me testar. Eu não tenho paciência, então Deus vai me provar até que eu consiga ter paciência. Domínio próprio, aqueles frutos do Espírito.
Deus está nos preparando. E então Ele vai nos provar em muitas áreas. Aquelas mais difíceis, nossa vida, essas são terríveis. Aquelas que a gente tem mais desafio, essas Deus vai provar mais e mais. Não acontece na escola? Professora, quando o aluno tem uma matéria com dificuldade, não vai investir mais nele, nessa matéria? Se nós temos dificuldade em alguma área da nossa vida, então podemos nos preparar, porque Deus pode nos provar muito mais nestas áreas aí. Bom, não há, terceiro lugar, em qualquer pessoa, habilidades naturais que as possibilitem enfrentar e vencer estas tentações e provações. Não há. Quarto, é preciso estar atento aos elementos que podem nos testar. Lembrando que a nossa própria natureza, o inimigo, Satanás, as circunstâncias ou mesmo pessoas podem ser instrumentos para este fim. Então, nós temos que estar atentos. Quinto, os filhos de Deus são ensinados por meio da oração dominical a buscarem ajuda de que necessitam somente em Deus. Sexto, além disto, eles podem e devem estar seguros de que Deus jamais permitirá que sejam destruídos e consumidos pelas suas tribulações e dificuldades que os provam. E por fim, do mesmo modo como são provados e tentados, os filhos de Deus também são supridos nesses momentos difíceis, servindo de modelo para os outros que sofrem, vencendo paulatina e gradativamente as suas adversidades, até que, por fim, alcancem a vida eterna. Então, assim nós terminamos rogando a Deus que Ele nos fortaleça e nos ajude a lembrar que, independente da intensidade das tentações e provações que nos advêm, Ele nos sustenta, nos sustentará sempre com as suas fortes mãos. Este é o meu desejo e esta é a minha oração em favor de nós aqui e em favor de vocês, todos que estão aí do outro lado. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos então, caminhando para o final, cantar mais um cântico. Pensei naquele cântico bem facinho, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, né? Como nós estamos estudando, não basta só falar assim, livrai-nos do mal, amém, pronto, né? A gente tem que estar preparado, tem que estar buscando, né, o nosso Deus, mais santidade para as nossas vidas. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Mais uma vez. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus nesse finalzinho de estudo. Abaixe sua cabeça aí na sua casa e nos acompanhe nesta oração final. Senhor nosso Deus e bom Pai, o Senhor conhece, ó Deus, nossa vida. O Senhor sabe que durante toda a nossa existência nós temos sido testados, temos sido provados. Fato é, Senhor Deus, que muitas vezes nós tropeçamos e caímos. Fato é também, Senhor, que não é por um descuido Teu, porque o Senhor não abandona os Teus filhos. É muitas vezes, Senhor Deus, resultado da nossa própria limitação, da nossa própria fraqueza, em favor de que nós imploramos perdão, imploramos, Senhor Deus, força
porque nós temos dentro de nós uma natureza ainda caída, Senhor, que é implacável, porque ela pende para o que contraria a tua vontade. Mas graças te damos porque existe aquela natureza nova, que sabe o que é certo, sabe o que é bom, sabe o que é justo, e precisa, Senhor Deus, estar mais forte do que a velha. A velha tem que estar morrendo cada dia. É um desafio, é verdade, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e como em Cristo Jesus, o Senhor venceu a morte na pessoa do Filho, venceu o inimigo, venceu tudo aquilo que os nossos primeiros pais colocaram a perder lá no Éden. O Senhor venceu tudo isto. Assim também o Senhor garante aos teus filhos a possibilidade de vencerem também. Obrigado, Pai. Nós confiamos nisto e sabemos que o Senhor nos ajudará a superar as nossas fraquezas e a desenvolver a nossa salvação pelos méritos do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Ok, povo? Chegou a hora de dizer boa noite. Fabiola está dizendo que lindo esse cântico. Esse cântico, Fabiola, é parte do Salmo 19, viu? Lá no finalzinho, o salmo que fala sobre a revelação geral e a revelação especial de Deus, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe muito vocês. Os irmãos aí da Aliança, domingo, Deus quiser, de manhã, estaremos reunidos. Ó, 9 horas. É nosso dia dos pais aí, os homens estão aí, paizões aí, ó, que beleza. Domingo. Estão todos convocados, viu? A mocidade. Não, se é nosso dia, não pode convocar, é convidar. Não, é convocado. Quem não for, vai levar um balde de água gelada. Olha lá, o tio Nilson já colocou aqui, ó. Amém. Então o tio Nilson vai ser o primeiro. Ó. Isso. Tia Vânia, até domingo, se Deus quiser. Boa noite, Marilim. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Lloyd. Deus abençoe a Ângela, presbítero Osmar, a Síndila, Sidoca, Ariane, Noel, Valdir, Roseli, Dona Zilda, Márcia Guiar. Quem mais? Minha tia Maria Nazaré, lá de Minas, João Costa, Nair, Itaiaém. Quem mais? Estou vendo aqui ao que eu alcanço. João Carlos, de São Paulo, sua digníssima esposa. Se o Abimael estiver ainda também aí, boa noite, Abimael. Sempre bom ter você conosco, sua esposa digníssima também. Marcelo, prazer ter você aqui, Marcelo. Deus te abençoe, boa noite. Bom final de semana para todos vocês. Inês, agora que eu te vi, Inês, boa noite. Laíse, Georgina Lemuel, meus primos, Deus abençoe o casal, a família. Quem mais? Eu não passei aqui ainda. Os meus amigos aqui da sala de vídeo também, né? Os quais não deu para cumprimentar, que a gente está fazendo uma coisa ou outra, mas também obrigada pela participação. Que Deus abençoe vocês e seus familiares. Isso. Quem eu não cumprimentei, simplesmente eu peço perdão. Beijo para todos. E domingo, com a graça de Deus, enquanto a minha esposa desliga lá para nós, desconecta, espero encontrar vocês, aqueles que puderem, é óbvio, domingo às 9 horas da manhã em Escola Dominical. Beijão para todo mundo e até breve, se Deus quiser.